Em fevereiro, a Justiça de São Paulo começa um projeto piloto na capital com a instalação de uma estrutura que realizará audiências de custódia. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Dr. Carlos Kaufmann, que é conselheiro da OAB São Paulo, também advogado criminalista e professor de Direito Penal na PUC São Paulo. Professor, o que é a audiência de custódia? Essa audiência é uma possibilidade que está se criando agora para que o juiz verifique, converse com o preso, converse com o advogado desse preso logo após a sua prisão em flagrante, antes de fazer com que essa prisão, que era um flagrante inicialmente, se transforme efetivamente em uma prisão preventiva. Então, neste intervalo, ele vai ouvir o preso, vai ouvir seu advogado, vai ouvir os argumentos de defesa e, com base nisso, muitas vezes, ele vai evitar que uma prisão desnecessária se prolongue no tempo, como acontece hoje em dia. Doutor, olhando para 3 campos, quais são os ganhos possíveis? Primeiro, para a sociedade, também para o judiciário e ainda para o acusado. Tá. Primeira coisa, para a sociedade. Tá? Para a sociedade nós teremos aí, sem dúvida nenhuma, um número menor de presos que ficam aí um período curto de forma desnecessária na prisão, gerando inclusive até uma economia para os cofres públicos. Ou seja, você vai deixar de ter uma pessoa lá dentro do presídio. Para o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma, com essa audiência de custódia, os juízes, e isso precisa ter realmente uma mudança até de mentalidade, os juízes eles têm que entender que entre a prisão e a liberdade, também existe uma série de medidas alternativas à prisão cautelar. E o juiz ele tem essa gama de medidas para aplicar, evitando uma prisão desnecessária. E evitando-se uma prisão desnecessária também, que ela se prolongue no tempo, você, sem dúvida nenhuma, desafogará até o Poder Judiciário. Evitará sem número de habeas corpus, uma discussão veemente e constante dos advogados em busca da liberdade com o próprio judiciário, porque isso já foi feito diante de uma audiência. E para o preso, eu acho que o preso, e não só o preso como o advogado, tem um ganho grande. Não o preso, aquele preso que deve ficar preso. O que nós vemos hoje é que existe um grande número de pessoas que estão presas de forma desnecessária por um curto período. Nós temos que entender o seguinte, a prisão cautelar, muito diferente de ser aí uma forma de antecipação da pena, ela é, na verdade, uma forma de assegurar um processo que transcorra com liberdade, com segurança e com tranquilidade. Muitas vezes a prisão ela é decretada e a população entende que essa prisão ela serve para antecipar uma punição, e não é o caso. A prisão cautelar ela serve, por exemplo, para evitar que a pessoa pratique novos crimes, para evitar que uma pessoa que está sendo processada fuja, para evitar que uma pessoa que está sendo processada constrange uma testemunha. Para isso serve uma prisão cautelar, só para isso. Então, entre o flagrante, que é a medida feita pela autoridade naquele exato momento da prisão, e o resultado final do processo, existe um longo caminho a ser percorrido. E diante desse longo caminho a ser percorrido, nós temos que fazer isso com calma, com tranquilidade e nem sempre com a pessoa presa. Então, essas pessoas que estão presas de forma desnecessária, conversando com o juiz, expondo o seu lado para o juiz, mostrando quem elas são, que elas podem permanecer em liberdade, e o juiz, ouvindo isso diretamente dessas pessoas e de seus advogados também, ouvindo o contra-argumento, aquele argumento da prisão, ele pode colocá-las em liberdade. Então, para o processo, para o preso, para o advogado e, por conta disso, para a sociedade como um todo, eu acho que essa audiência, ao se efetivar, trará um ganho substancial. É um instrumento novo e a ordem ela é uma instituição que não dialoga somente com a advocacia, também com a sociedade. Nesse ponto, falando para o cidadão que não tem uma vivência em direito penal, dá para deixar a pessoa segura de que a audiência de custódia não é, como se poderia dizer popularmente, mais uma válvula de escape, mais um caminho para soltar algum criminoso eventual? Muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que essa audiência não servirá para soltar criminosos. Até porque o sistema que nós temos hoje é um sistema que o juiz analisa a questão com base tão somente no auto de prisão em flagrante, com base no papel. A partir de agora, o juiz, ouvindo a pessoa, só vai soltar aquele que, na verdade, não deveria estar preso. O que significa isso? Certamente as pessoas que têm a vida voltada para o crime, que preenchem os requisitos da necessidade de uma prisão preventiva, de continuarem presos, os juízes vão continuar mantendo aquela prisão. Agora, no caso específico, no caso concreto, onde se percebe que aquela pessoa, num caso concreto, não deveria estar presa, poderia estar em liberdade, que é desnecessária a prisão dela, então ela vai ficar em liberdade. Então não vai ser uma forma para se colocar todo mundo na rua, muito pelo contrário. Nós temos que lembrar que a prisão cautelar, diferente da prisão para cumprir pena, ela é uma medida de exceção. A regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade. Se ela deve responder ao processo em liberdade, existe mais um meio para que a regra seja aplicada, não para que a exceção se torne regra, que é o que nós vemos, infelizmente, hoje em dia, em muitos casos. Doutor,
Soa como novidade no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a audiência de custódia é uma rotina? Sem dúvida nenhuma, em alguns países a audiência é uma rotina, até porque essa audiência de custódia, ela vinha de um anseio do sistema mundial. O Brasil é signatário de alguns pactos internacionais, Pacto Internacional de São José da Costa Rica, Pacto de Direitos Civis e Políticos, e nesses pactos já consta determinação expressa de que o preso deve ser levado imediatamente ou o mais breve possível à presença da autoridade judiciária. O que significa isso? Então, a partir do momento que o Brasil é signatário desses pactos e a Constituição Federal entende que um pacto de direitos humanos é norma constitucional, hoje é norma da Constituição Federal que o preso deve ser levado à presença da autoridade judiciária, com a maior brevidade possível. Então, essa audiência ela vem trazer este anseio mundial, esse anseio que o Brasil já é signatário. E por que se faz isso? Porque, com a maior brevidade possível, é logo após a prisão, não no dia imediato, mas momentos após a prisão, para evitar que essa pessoa fique longe da presença do juiz, sem ser ouvido pelo juiz, sem ser ouvido pelo Poder Judiciário e permaneça preso por um longo período, aí 90, 120 dias. Para concluir, um exemplo típico de caso concreto em que o senhor acredita que, generalizando, a gente possa ter pessoas soltas em audiência de custódia, na verdade soltas não presas em audiência de custódia, e que no modelo que a gente trabalha hoje, elas permaneceriam presas inutilmente por 3 ou 4 meses. Olha, eu tenho plena convicção que a audiência de custódia ela vai servir tão somente para antecipar a liberdade daquele que seria solto no curso do processo. Tá? Então, nenhum juiz vai soltar quem não deveria ser solto. Então, um caso típico desse, por exemplo, que acontece com muita frequência no nosso sistema, algumas pessoas são presas por tráfico de entorpecente, ficam presas durante 90, muitas vezes 120 dias, e chegam numa primeira audiência de instrução, pela primeira vez que eles têm a oportunidade de falar com o juiz percebe que aquilo lá talvez não seja tráfico, talvez seja porte de entorpecente, e acaba então concedendo a liberdade depois de 90 dias. Não raras vezes, essas pessoas durante o processo, durante a prova que é colhida, demonstram que aquilo lá não é a pessoa não estava portando substância entorpecente para venda, mas para uso próprio. Então, nesse caso, ela acaba até sendo absolvida do tráfico e acaba cumprindo aí as sanções para o porte de entorpecente, que nada mais é do que o juizado especial criminal. Então, uma pessoa ficou presa 90 dias, muitas vezes, 120 dias, para chegar lá na frente e aceitar uma transação penal por porte de entorpecente. O que poderia ser feito com a audiência de custódia? O juiz, vendo aquela pessoa presa, ouvindo aquelas circunstâncias, verificando que talvez não seja um tráfico de entorpecente, deixa aquela pessoa em liberdade. Não vai alterar o processo, ela vai ser processada da mesma forma, não vai alterar o curso da instrução, mas vai impedir, na verdade, que ela fique presa durante todo esse período de forma desnecessária, de forma abusiva. Muito bem, conversamos com Carlos Kaufmann, que é professor de Direito Penal na PUC São Paulo, advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo. Nosso assunto foi audiência de custódia, lembrando que nesta primeira semana de fevereiro, a Justiça Paulista começa um projeto piloto que será instalado no Fórum Criminal da Barra Funda. Doutor, muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado.